Olá, pessoal querido do Estação Enfermagem, tudo bem? Professor Tiago Santos aqui ao vivo, pontualmente, às 8 horas, aliás, às 9 horas, perdão, 9 horas. Estamos aqui ao vivo para mais uma live, espero que você esteja animado, porque hoje o tema realmente é muito bacana. Como nós prometemos já há 2 semanas, né? Falando, se a gente ia ter live, se a gente não ia ter live. Agora nós estamos oficialmente com a live e vamos falar sobre infarto agudo do miocárdio. Lembra? O professor já tinha falado faz tempo e parece que estava enrolando, né? Parece que nunca ia acontecer. Teve alguns desarranjos aí de agenda, mas hoje nós finalmente estaremos aqui falando sobre infarto agudo do miocárdio. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Para mim é um prazer enorme convidá-la, né, para estar aqui conosco. Você já vai conhecer daqui a pouquinho. Já foi falado o nome dela aqui no Facebook, já tem 2 semanas, mas a gente já vai aqui anunciar e apresentá-la para você, tá bom? Primeiramente, eu queria saudar você. De onde você está falando? Que lugar do Brasil? Que lugar de São Paulo? Que lugar do mundo você está falando, né? Tem gente do Estação Enfermagem que segue de tantos lugares aí, né? Argentina, México, França, Estados Unidos, né? Temos vários seguidores internacionais conosco, né? Então, estamos aqui felizes e gratos porque você está conosco. Então, quero saudar você. Diga o seu boa noite, de onde você está falando, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é de Curitiba. Coloque aí a sua saudação para que a gente consiga saudar você de onde você está falando, ok? Hoje, um dia muito especial, dia 26 de julho. Já fizemos agora no dia 24, tivemos o curso de cálculo de medicamentos, todo mundo animado, tivemos uma turma bem bacana, né? E agora, na sexta-feira, amanhã, estaremos lá com a turma completa, né? Dia 27, lá com vários alunos, lá no Espaço Turno Jabaquara. Vamos ali, mais uma vez, ter um curso muito bacana de cálculo de medicamentos. E se você está assistindo, espero que você, se você estiver amanhã, estiver assistindo, esteja animado, porque amanhã vai ser muito bacana, com certeza. Tá bom? E é isso aí. Cadê os nossos queridos, aliás, nossos queridos seguidores, né? De onde estão falando aqui? Deixa eu abrir o meu computador. Deixa eu abrir aqui minha tela de bate-papo para poder verificar aqui de onde vocês estão falando conosco. E é isso aí. Deixa eu ver aqui. Josilene de Freitas. Boa noite, professora de São Paulo. Sou aqui de São Paulo. Cíntia Mello. Nossa, Cíntia, faz tempo que não aparecia, né? Cíntia, tudo bem? Como é que você está? Está falando da Bahia, né? Camila Ceia de Albuquerque está falando também, não disse de onde está falando. Boa noite, professora de São Paulo. Bom, fale de onde você está falando, participe conosco. Hoje nós vamos apresentar a live, o tema falando sobre infarto agudo do miocárdio, e depois nós vamos abrir aqui o espaço para algumas perguntas que, de repente, vocês tenham dúvidas, né? Sempre a intenção das lives aqui do Estação Enfermagem, como sempre, é você se preparar melhor para o processo seletivo. Então, muitos processos hoje têm ficado mais como é que eu posso dizer, mais formulados, né? Temos perguntas mais inteligentes, perguntas mais racionais, então exige muito estudo, muita preparação. Então você tem que estar preparado para os temas que estão abordados em processos seletivos. Então nós fazemos aqui um apanhado geral, abrimos enquetes aqui de vários temas, né, que estão aqui no nosso Estação Enfermagem, no nosso link, na nossa enquete, e você escolhe qual tema e nós abordamos aqui. Então, já falamos de vários assuntos, falamos de cuidados com drenos, falamos como devemos nos comportar em uma entrevista de trabalho, como ter inteligência emocional, falamos de lesão por pressão agora, na semana passada, e agora nós vamos falar de infarto. Então, sempre o tema que você escolhe, nós aqui temos uma votação, né, dos temas mais votados e apresentamos aqui para você. E um dos temas foi infarto agudo do miocárdio. Vamos apresentar aqui para você hoje, para que você se prepare melhor para processos seletivos. Isso é o nosso principal intuito. Também sabemos que tem vários seguidores aqui que estamos assistindo que também não são da área. Estão prestigiando aqui o canal Estação Enfermagem, né? Então, se você, mesmo que seja leigo, seja da outra área, você também vai ter uma exposição aqui muito interessante sobre infarto.
o que fazer, qual que é o tratamento, como a gente identifica o infarto, quais são os principais tipos de sintomas, né? A nossa intenção aqui, para todos os públicos, é desmistificar infarto agudo do miocárdio. Essa é a palavra correta. Desmistificando, a gente entende o processo, né? Como que acontece, quais são aí os indicativos para que a pessoa, né, ela tenha um infarto agudo do miocárdio. Então, você que também não é da área da enfermagem, mas é da área da saúde, de repente, de outra área, ou de repente não é de área nenhuma da saúde, você também é muito bem-vindo. Estaremos aqui falando sobre infarto agudo do miocárdio, tá? Então, deixa eu só ver aqui os nossos demais seguidores que estão aqui conosco, hoje no Estação Enfermagem. Hoje nós programamos essa live aí, das 9 às 22 horas, onde nós falaremos aí com esse tema, tá bom? E você, que é seguidor também do YouTube, muito bem-vindo, tá? Não esqueça que você também pode mandar as sugestões dos temas que nós colocamos, que vocês sugerem, vocês podem mandar os temas através do estaçãoenfermagem@gmail.com, tá? Ou contato@estaçãoenfermagem.com.br. Você pode mandar as suas sugestões para que a gente aborde o tema que você prefere que nós coloquemos aqui na live, ok? Bom, então saudando aqui, quem mais está? A Adriana está falando de Minas Gerais, a Eva, né, aqui de São Paulo, a Fran Cecília, a Débora Almeida, a Vilma Leite e a Vera Monte. Então, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Que hoje a live seja interessante e bem produtiva para todos vocês. Acredito que vocês, com certeza, terão aí uma ótima programação, tá bom? E vamos apresentar agora ela, a nossa convidada, muito esperada, né? 2 semanas aí que nós programamos aí para ela estar conosco, e hoje conseguimos, dentro da agenda dela, né, tão ocupada, tivemos agora aqui a honra de estar com a enfermeira Joseli Almeida. Boa noite, Josi. Boa noite, Thiago. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma satisfação. Boa noite a você, boa noite a todos. Tá joia. Gente, a Josi é uma pessoa muito querida. A Josi, nós nos conhecemos há aproximadamente 8 anos, né? Uma longa estrada aí, fizemos a nossa graduação juntos. É uma pessoa muito capacitada e um orgulho ter você aqui, Josi, conosco hoje. A Josi, ela trabalha no pronto atendimento, pronto-socorro do Dante Pazanese, é enfermeira cardiovascular, está lá no Dante, já tem bastante tempo, fez a sua residência lá e hoje está atuando lá no Dante Pazanese. E hoje nós vamos falar, né, Josi, de infarto, né, agudo do miocárdio, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Estão aqui também ansiosas para poder escutar um pouquinho, né, dessa doença que preocupa, uma das principais doenças que matam hoje os brasileiros, né? Depois de obesidade, depois de diabetes, aliás, né? Hoje mata mais de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Infarto é uma doença que cada dia mais preocupa, porque o ser humano acaba não cuidando, né? Temos vários fatores aqui que desencadeiam, né? Para que a pessoa tenha um infarto agudo do miocárdio. E hoje nós vamos falar, e eu queria que você falasse com a galera, se apresentasse, desse o seu boa noite. Boa noite, Thiago, mais uma vez. É uma satisfação estar aqui, fico muito feliz pelo convite, né? Fico muito feliz pelo profissional que você se tornou e mais feliz ainda de poder estar novamente com essa parceria que já deu tantos anos certo aí, certo? E estamos retomando novamente essa parceria. Passei até perfume, pessoal, né? Para o público do Thiago, aí eu falei, não, precisa de dar uma credibilidade, passei o melhor perfume, fiquei escolhendo, né? E como o Thiago falou, hoje nós queremos desmistificar o assunto infarto, né? Que as pessoas têm tanto medo, que as pessoas acham que é tão difícil, e é muito mais simples do que as pessoas acham. E como o intuito é sempre promover a educação, né, e a prevenção, Jo, principalmente... deixa eu só te interromper só um pouquinho. Afasta só um pouquinho
o seu rosto. Isso, agora, perfeito, pode falar. É que estava muito... Assim. Senão as pessoas se apaixonam, aí não pode. É verdade. E como, retomando como você disse, Tiago, que né, o intuito é sempre estar ajudando o pessoal, principalmente nas provas, né, na hora de um processo seletivo. Então, às vezes, falar o mais simples mostra que você sabe, e isso é o suficiente. Ok, perfeito. Bom, nós temos aqui, Josi, aproximadamente 11 mil seguidores, quer dizer, mais de 11 mil seguidores, né? Nós estamos hoje praticamente com quase 11.400. Então, na semana passada, nós tivemos uma comemoração bacana aqui, deixamos o workshop online aberto, de cálculo de medicamentos, várias pessoas fizeram, e várias pessoas têm seguido o canal Estação Enfermagem. E todos estavam ansiosos para ter você aqui, porque já anunciamos você aqui, ó, já tem 2 semanas, não deu certo na sua agenda, porque você é uma pessoa muito ocupada, né? Mas hoje nós tivemos aqui o privilégio de ter você aqui. E você que é seguidor do canal, você que segue a gente, não perde nenhuma live do professor Thiago Santos, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube, pessoal, a Josi, né? A Josi, eu posso chamar de Josi porque é minha amiga querida do coração. A Josi também é a nossa parceira do Estação Enfermagem. Ela também vai ministrar vários cursos presenciais, né? Então, como vocês viram, uma enfermeira cardiovascular super capacitada, e ela vai ministrar aqui o curso de parada cardiorrespiratória. Nós já temos datas, o pessoal já está se inscrevendo, né? E também vai ministrar curso de punção venosa periférica. Então, você que conhece a Josi, né, você que é admiradora dela, então não perca essa oportunidade de estar também nos cursos presenciais com ela, tá? Mas vamos lá, vamos falar então aqui de infarto agudo do miocárdio. Bom, hoje tanto do público de enfermeiro como de técnico auxiliar de enfermagem, nós temos algumas preocupações quando nós temos pacientes que são vítimas de infarto agudo do miocárdio, né? Como a gente dá uma assistência, como a gente identifica o infarto, como a gente percebe que as pessoas, elas podem ter alguns tipos de tratamento, enfim. Mas também existem aquelas pessoas leigas que muitas vezes possuem problemas cardiovasculares ou, de repente, pressão alta, diabetes, e correm riscos, né, de desenvolver, de repente, um infarto agudo do miocárdio. Então, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, anote todas as informações que nós vamos passar, porque agora nós vamos começar a nossa entrevista. Espero que você goste, tá bom? Como a primeira pergunta, então, e já praticamente ela sugere o tema, né? Então, vamos começar com a grande pergunta. Josi, o que é infarto realmente? Bom, Tiago, todos os alunos, né, que estão aí assistindo, o infarto, se você buscar em qualquer literatura, ele vai estar descrito como a obstrução do vaso, né, da luz das artérias, né, obstrução do vaso das luzes das artérias, ou estará descrito como uma necrose, né? Nossa, mas como isso é difícil, né? Todas as vezes que nós lermos luz do vaso, o que significa a luz do vaso? Significa o que tem dentro das nossas veias, o que tem dentro das nossas artérias, né? Nada mais do que é isso. Então, o infarto, ele é o quê? A obstrução das nossas artérias, né? Eu sempre dou o exemplo do cano de PVC, né? É como se nós estivéssemos lá no cano de casa e que a mãe fala assim, não pode jogar o resto de gordura na pia. E nós, como filhos fantásticos que nós somos, a mãe vira as costas, nós vamos lá e jogamos dentro da pia. O que acontece com o passar do tempo? Aquela gordura que vai ficando na parede, né, do cano do PVC, ela vai se juntando cada vez mais, né? Vai se juntando até o momento que ela obstrui, o momento que ela fecha. E aí não tem mais a passagem do sangue, não tem mais a passagem sanguínea. Então interrompe. O sangue fica o quê? Ele fica, tipo, ele não pode mais passar,
né? Então, obstrui o vaso, obstrui a coronária, obstrui o cano de PVC. Então, todas as vezes que a gente ouvir falar de infarto, nós vamos imaginar no quê? Obstruiu, fechou, não tem, o sangue não consegue passar, né? Não há fluxo sanguíneo. Nós sabemos que o nosso coração, ele manda o sangue para onde? Para o resto dos nossos órgãos vitais. Não havendo assim o que? O oxigênio, né? O sangue, né? Ele carrega o que? O oxigênio para as nossas artérias, né? O sangue, a artéria, né? A gente não vai entrar muito em quesito de sangue arterial, sangue venoso, né? Porque aí já é margem para uma outra aula, mas é só para as pessoas entender. Houve o que na minha coronária? Obstrução. O sangue não passou. Então, isso é o nosso infarto, né? Muitas vezes vocês vão ouvir também a palavra isquemia, isquemia miocárdica. Você vai falar, nossa, a Josi estava dando como exemplo, o cano estava fácil, agora ela complicou tudo. Está falando de isquemia. Isquemia é isso, parou, algo parou e obstruiu. É a mesma coisa quando nós falamos assim, teve uma isquemia cerebral, o nosso AVC, obstruiu, AVC. Obstruiu o pulmão, tromboembolismo pulmonar. Obstruiu a perna, é trombose. Obstruiu o coração, é infarto. Né? Isso é o nossa isquemia miocárdica. Tá? Ficou muito complexo, Thiago? Perfeito, perfeito. Então, quando nós temos a falta de oxigênio, através das câmeras que irrigam o coração, acaba então havendo uma necrose, então acontece o infarto. Ótimo. Agora para o pessoal de casa saber, quais são então os sintomas que nós identificamos o infarto agudo do miocárdio? Bom, Ti, existem vários sintomas. Mas o sintoma crucial, primeiro, né, que normalmente as pessoas, às vezes até, né, dá um alarde a mais, né, que é a dor no peito, a dor precordial, no precórdio, né, aquela dor súbita, né, aquela dor forte. Algumas literaturas e alguns pacientes descrevem que a dor do infarto é como se um elefante tivesse pisando no peito, né? É uma dor agônica, ela aperta, né? Ela aperta o coração ou ela dá uma pontada, né? Como se fosse uma agulha enfiando, uma faca enfiando, né? Muitos pacientes chegam com aquela famosa mãozinha aqui no peito, ó, que ele faz assim, eu tô com dor, né? Isso já caracteriza muito de uma dor precordial. Existem algumas outras coisas que podem acontecer também, né? As irradiações que nós chamamos, né? O que é uma irradiação? É nada mais, nada menos do que essa dor passar por algumas outras partes. Então, né? Ela pode subir para a mandíbula, né? Ela sentir uma dor aqui absurda subindo pelo pescoço, pelas costas, na região dorsal, e muitas vezes também para o lado esquerdo, para o braço do lado esquerdo. Isso é uma dor irradiada, né? E muitas vezes também o paciente tem dor epigástrica, né? Uma dor de estômago. Às vezes o paciente ele não tem nem dor torácica, Thiago. Muitas vezes o paciente chega reclamando uma dor no estômago. Ele fala, eu tô com o estômago doendo, tá doendo demais, e ele não consegue nem falar direito, de tamanho que é a dor, né? Então, Uhum. não necessariamente um infarto caracteriza pela dor no peito. Às vezes é uma dor epigástrica. Porque o Mas pessoal geralmente fala dor no peito, né? Nossa, eu tô infartando. Então, agora também tem a questão da dor epigástrica, então. Ótimo. tem fortemente dor epigástrica. E aí tem algumas coisas também que relacionam, né? Lembra que eu falei que interrompeu e não está levando oxigênio? Se não está Uhum. levando oxigênio, a pessoa tem alguns sinais que nós chamamos de sinais de baixo débito. Ele pode ter uma hipotensão, né? Que é a pressão baixa, Uhum. ou ele pode ter uma hipertensão ocasionada pela dor, né? Porque dor é uma coisa muito sugestiva, Thiago, né? Você pode ter dor e a sua pressão ir lá para o céu, e eu posso ter dor e a minha pressão cair.
né? A dor é muito sugestiva de cada pessoa, né? É bem pontual de cada pessoa. Às vezes, o paciente ele só chega mais cansado e tem uma dor que incomoda ele nas costas. E aí acaba também diagnosticando um infarto, tá? Uma coisa muito característica também, Tiago, é o vômito, tá? Né? Uhum. Porque a dor é tamanha que o paciente chega também vomitando, né? Com uma, né, tamanha dor que ele tem, ele começa a vomitar. Isso já é um sinal de alerta, né? Se a gente começa a falar, nossa, tá com dor no estômago, tá com dor nas costas, né? Chega com aquela mãozinha lá característica, vomitou, olha, vamos prestar atenção, vamos tomar algumas medidas mais rápidas, que pode ser um alerta para nós. Uhum. Só que, Tiago, às vezes não é uma dor qualquer também no peito, né? O peito, não é o peito que dói, é lá dentro que dói. Então, às vezes o paciente fala, olha, só de pôr a mão já dói. Isso não existe, né? Isso não existe, porque a dor é lá dentro. Não existe nada superficial. Você pode apertar, em movimento dói mais? Dói mais. Opa. Então vamos pensar se realmente é uma dor de infarto ou é uma dor muscular, porque muitas vezes é uma dor muscular, né? E o músculo cardíaco é bem diferente dos nossos músculos musculares, né? Então a dor Uhum. é bem diferenciada. Perfeito. Bom, então você que está em casa e você que está assistindo percebe, né? Desde qual é a definição do infarto e as principais características para a gente entender quais são os sintomas. É imprescindível que a gente consiga entender essas características, né? Irradiação, dor na mandíbula, né? Dor aqui mais para o lado esquerdo, né? Dor epigástrica, dor nas costas. Então, isso aí é o início, né, dos sintomas para o infarto. Agora, Josi, a gente falou então do que é a definição, quais são os sintomas, mas então, para a gente ir mais a fundo, para fazer o diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico, então, do infarto? Então, Tiago, paciente chegou, vamos imaginar um cenário, o paciente chegou no pronto-socorro, tá? Referindo um desses sintomas, tem um histórico já, é diabético, tem uma obesidade, né? Tem histórico familiar. Então, o que nós vamos fazer, né? Chegou lá, o enfermeiro passou na triagem, ou o médico da triagem, tem uma suspeita, tá com dor, já tem todos esses relevantes que nós falamos, a primeira coisa a se fazer, eletrocardiograma, tá? Eletro de 12 derivações, né? Certo, Vamos olhar como está esse eletro. Fez o perfeito. eletro, não deu nada, o eletro está tudo ok? Resolveu o nosso problema? Não, o paciente ainda está com dor. Então, o que nós vamos fazer além de, né, medicá-lo? Porque nossa função é o conforto do nosso paciente. Então, provavelmente o médico vai receitar algum medicamento para dor e colher exames laboratoriais, tá? Os nossos famosos aí marcadores miocárdicos, né? Marcadores de necrose também, mais conhecidos também como as enzimas cardíacas, né? CKMB massa, troponina, essas enzimas, depois que sai o resultado, nos direciona se o paciente infartou ou não. Né? Ele nos dá o direcionamento de um infarto ou de um não infarto. Perfeito. Perfeito, João. Então, 12 derivações, enzimas cardíacas, né, os principais exames aí para a gente diagnosticar o IAM. Agora, muitas pessoas perguntam assim, você vai até entender a minha pergunta agora, né? Mas várias pessoas perguntam dessa forma: é possível o paciente ter o início de infarto agudo do miocárdio? Tiago, isso é muito engraçado, né? Eu costumo brincar que às vezes o paciente chega lá e fala assim: olha, eu tive um começo de infarto, É, exatamente. um princípio de infarto, né? Uhum. Aí eu sempre brinco, ninguém tem princípio de gravidez, né? Ao menos que começou a fazer algo sem proteção. Aí inicia-se uma É, gravidez, sim. uhum.
Mas fora isso, Tiago, não existe, tá? Ou você infarta ou você não infarta. O que acontece, né? Existem dois tipos de infarto, né? Existem alguns tipos de infarto, né? Isso que as pessoas não conseguem entender. E às vezes o próprio médico fala isso para ter uma compreensão melhor do paciente. Então, lembra que eu falei lá no começo que a obstrução da coronária, né? Uhum. Obstruiu a coronária. Só que ela pode não ter obstruído totalmente. Então, nos diagnósticos, lembra que eu falei que a primeira coisa que nós fazemos é um eletro. O eletro, o médico olha o eletro, ou o enfermeiro, ou o técnico de eletro capacitado, e vê se houve uma elevação no ST, no complexo de ST, tá? E aí nós chamamos o quê? Um infarto com supra de ST, porque nós temos uma alteração no eletro. Não vamos entrar muito nos méritos, né? Isso é tema para uma outra live, talvez, mas só para vocês terem mais ideia. Então, nós pegamos o eletro, damos uma olhada e vamos ver se tem essa elevação no complexo ST. Então, se teve, tá lá, paciente com supra de ST, ocorreu o quê? A oclusão total do vaso. Então, esse vaso está totalmente ocluído, totalmente ocluído. Uhum. Se não tem essa elevação no eletro, significa que esse vaso não está totalmente ocluído. E aí que entra as nossas enzimas cardíacas. Porque Ótimo. quando o paciente infarta, né, esse tecido, né, lesionado cai na corrente sanguínea. Então, nós conseguimos ter um valor de referência para saber se esse paciente infartou ou não. Só que a coronária dele ainda não fechou totalmente. Ainda pode ser que isso ocorra. Mas digamos que seja um infarto menos grave, ouça bem o que eu estou falando, não estou dizendo que não é grave, menos grave do que o infarto com supra de ST, né? Ele seria uma urgência e não uma emergência como um infarto com supra de ST. E depende muito também, Tiago, da onde foi esse infarto. Porque nós temos várias paredes, vários locais que pode ter ocorrido esse infarto. Mas até então nós não sabemos disso. Nós não sabemos aonde que ocluiu, porque nós só temos o quê? Os exames, tipo, que vai nos direcionar para esse infarto, né? Uhum. Perfeito. Deu para Uhum. entender? Senão a gente volta de novo. Acredito, Josi, que quando a gente abrir o espaço para as perguntas, né, as perguntas vão surgindo, a gente vai percebendo se os alunos estão entendendo, se os seguidores estão entendendo, né? Mas acredito aí que existe então o infarto emergencial e o urgencial, né? O com supra realmente é o mais complicado porque ele pode ser fulminante, por exemplo, né? Então a gente tem que prestar um pouco mais de atenção e existe outros exames complementares para a gente realizar esse diagnóstico, né? Agora, Josi, para a gente poder terminar aqui o raciocínio, então, falamos a definição, falamos então o que é infarto, quais são os sintomas, o diagnóstico, né? Falamos aqui que não existe, né, começo, acabei de ter um começo de infarto, né, pequeno, grande, existe o infarto? Não existe, né, existe as consequências, né, os tipos, né. Agora, quando o paciente ele tem evidencialmente o infarto, né, qual que é, então, o tratamento para o infarto? Assim, Tiago, o tratamento é a rapidez, em primeiro lugar. Nós identificou o infarto com supra de ST, ocluiu totalmente a artéria. Agora nós vamos brigar contra o tempo, né? A gente fala, né, segundo a American Heart já fala, né, que regulamenta, né, toda a parte de coronária, né? Ela fala que tempo é músculo. E como nós falamos que tá
tá obstruído, sangue não tá passando, não tá passando oxigênio, é coração que tá perdendo, é tecido que tá morrendo. Então, nós vamos correr contra o tempo. O tempo é o nosso aliado se for feito de uma maneira rápida. E é aí que a enfermagem entra de uma maneira absurda, Tiago. É aí que a enfermagem preparada, né, é o divisor de águas entre a vida desse paciente, entre o prognóstico desse paciente, né, para esse pós-infarto dele. A vida dele está nas nossas mãos, né, juntamente com a equipe médica. Então, nós vamos correr. Por quê? Se eu falei que a coronária está ocluída, nós temos que o quê? Desobstruir, né? Se ela obstruiu, nós temos que desobstruir. Então, é aí que nós vamos correr contra o tempo. Fazer, né, o contato com a hemodinâmica. A hemodinâmica é o quê? É o setor do hospital onde é realizado o cateterismo, onde as pessoas, né, têm mais familiaridade, né, do cateterismo, né, que entra lá o caninho pela artéria, ou da artéria femoral, ou da artéria radial do braço. Uhum. E aí entra lá o caninho, olha toda a parte coronariana, eles conseguem enxergar, né, na imagem aonde está obstruído, né? Então, é esse o papel, tem que ser rápido. O médico entra em contato com a hemodinâmica, passa tudo o que está acontecendo, e aí a enfermagem vai fazer o preparo desse paciente, né? Vai fazer o preparo com as medicações, né, que são do infarto, daqui a pouco nós vamos falar das medicações. E enquanto eles fazem esse contato para preparar a sala, para o médico ter a par do caso do paciente, a enfermagem entra em ação. A enfermagem entra em ação para diminuir o tempo desse paciente, tá bom? Então, qual a ideia? Qual é o tratamento? É subir, né? Faz lá o cateterismo, eles olham através da imagem e colocam uma molinha, que a gente chama, nossos famosos stent, e abre essa coronária, né? Para dar fluxo sanguíneo novamente. E quanto mais rápido eu der fluxo sanguíneo para o meu coração bombear para os meus demais órgãos, mais prognóstico favorável esse paciente vai ter, né? Perfeito. Essa é a parte fundamental. O infarto sem supra de ST, que é a oclusão parcial, nós vamos medicar esse paciente, né, da mesma maneira, com os medicamentos corretos, né, do infarto, e vamos programar essa mesma molinha para esse paciente, né? Vamos ver como que está, como é que está essa lesão, o hemodinamicista vai ver como que está essa lesão e vai ver se abre ou não. Dependendo de como estiver o nível de obstrução ou em quantas coronárias estiverem, Thiago, porque não é simples, né? Uma desgraça nunca vem sozinha, Thiago. É verdade. Não é simples assim. Às vezes, o paciente tem várias obstruções em várias, né, coronárias. E aí não tem como colocar o stent. Aí o médico opta, junto com a junta médica, em fazer procedimento cirúrgico, né, que é a revascularização miocárdica, que é a nossa famosa ponte de safena, né? Quando o pessoal fala, vamos colocar uma ponte de safena, é porque não tem como a gente fazer essa desobstrução, né, por meio de stent, a nossa angioplastia. E tem pacientes que têm mais de uma ponte de safena, né, Josi? Dependendo da situação, né? Tem paciente que tem coleção, viu, Tiago? O povo gosta. Tem paciente que o hobby dele, o pessoal fala assim, qual é o seu hobby, Josi? Eu falo, fazer esporte. O do paciente, ter stent, infartar. O pessoal gosta dele, viu, Tiago? Eles gostam bastante dessa história. Pois é, diz aí que quanto mais tempo vai ficando casado, mais tempo vai ficando, de repente, de algumas profissões. Para cada bodas, né, de 10 anos aí, de casamento, ganha uma nova, né? Ganha um stand novo. Né? Por isso que a gente já foge disso, né, Tiago? Para não ter muito problema. É verdade. Bom, olha, realmente, sem palavras para dizer o aprendizado que nós tivemos hoje aqui, né? Então, espero que você, pelo menos,
consiga captar aí muita coisa, né, de infarto, e principalmente o papel da enfermagem, né? E o que a relação de tudo que a Josili falou é que o tempo é precioso, né? Quando existe oxigênio, músculo, né? Músculo, você tem chance de sobrevivência, enquanto o coração ainda tem músculo. Vai perdendo músculo, o coração vai ficando abatido e realmente as intervenções elas vão ficando minimizadas. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Bom, mas chegou aqui momentos das nossas perguntas, né? Então, acredito que você refletiu no assunto, né? E agora você tem aí as perguntas para a professora Josi. A primeira que chegou aqui, Josi, foi assim, a Cíntia está perguntando, né? Eu vou ler a pergunta dela, mas eu vou tentar traduzir, porque eu acho que ela, de repente, não especificou bem. Ela colocou aqui, pode haver o pós-infarto, ou seja, o paciente infartou. Existe a possibilidade de ele infartar de novo ou não? Existe sim, Tiago. Tanto em outros lugares, né, em outras paredes, né, digamos, outras porções do coração, digamos assim, para ficar mais fácil, ou ele estenosar o estente. Então, o que Nossa. seria isso? Né? A molinha que foi colocada, o estente, obstruir. E muitas vezes não é nada incomum, né, o hemodinamicista ter que ir lá e colocar um estente dentro do estente, né? Exatamente. Gambiarra. Exatamente, porque, né, às vezes o paciente não tomou o medicamento de forma adequada, né, não se tratou, não seguiu as recomendações, né, tem um colesterol alto, não toma o medicamento, não toma o AS da maneira adequada, né? O brasileiro tem um péssimo hábito de não tomar os medicamentos quando está bem, né? O paciente trata a doença, não trata a saúde, né? Então, não é incomum, não, é bem comum acontecer isso. E muitas vezes também em outras porções do coração, em outras paredes, a possibilidade do infarto, sim, Thiago. Perfeito. Josi, para a gente dinamizar o tempo, tem muitas perguntas aqui, a gente está escolhendo na sequência, tá? O nosso tempo programado aqui. A Rita Landim está perguntando assim, cuidados de enfermagem. Você pode citar os principais? Sim, claro. Eu ia falar disso, mas já que a Rita já diminuiu aí a minha, Dinamizou aí as a perguntas, minha as respostas. estratégia. Rita, nosso cuidado é o quê? Né? Eu vou falar dos dois antes e pós e durante, ou seja, foi aquilo que eu falei, né? Na hora que diagnosticou a, a rapidez, né? A rapidez do atendimento. E assim, o que a enfermagem tem que se atentar, né? No nosso famoso MOVE, né? Quem movimenta, quem anda, ganha move. Então, o que seria o nosso MOVE, tá? M de monitor, O de oximetria e V de veia, punção, tá? Tem que puncionar o paciente, tá? Tem que deixar todo preparado, certo? Dor, temos que ficar atentos na dor do nosso paciente, né? E dor, pessoal, é muito subjetiva. Um 8 para mim pode ser um 10 para você, Rita, né? Então, nós temos que levar muito em consideração a dor desse meu paciente, do nosso paciente. E sempre estar anotando, né? Tanto que hoje, né, dor é o quinto sinal vital. Na época que o Thiago estudava, não existia dor como quinto sinal vital, que faz tempo já isso daí. Mas agora, né, a dor é o quinto sinal vital. Então, nós temos que deixar anotado, nós temos que prevenir a dor do meu paciente. Então, tá com dor? Fazer analgesia. No paciente do infarto, além de analgesia, que a gente usa a morfina, tá? Para analgesia no infarto, nós usamos também os nitratos, né? Que são os vasodilatadores. Mais Perfeito. comum, que todo mundo conhece, o isordil, né? Coloca embaixo da língua. Ele faz o quê? Ele dilata a artéria,
né? Ele abre. Então, para ele minimizar a dor, porque se está lá o vaso com uma obstrução, se eu conseguir dilatar ele um pouquinho e passar um pouquinho de sangue que seja possível, vai diminuir a dor do meu paciente. Então, isso é um cuidado fundamental. Outra coisa, cuidado de enfermagem, que o nosso paciente fica bem feliz, ele tem vontade de bater na gente. Mínimos esforços. Paciente diagnosticado com infarto não vai fazer força. Então, a enfermagem tem que evitar. Nós que vamos trocar ele, nada de levantar para ir no banheiro, precisou, vai usar papagaio, vai usar comadre sim. Ele fica bravo, ele fala que tá bem, eu tô bem, aonde já se viu? Ele fala, não, é pro seu cuidado. O repouso Porque absoluto. repouso absoluto. Não tem, o músculo tá ali, o coração tá fadigado, não tem por onde passar sangue. Nós vamos proporcionar mais força ainda? Não. Temos que reduzir força, esforço do paciente. Outra coisa muito importante, a oximetria, né? Por isso que eu falei do MOV, porque baixou a saturação, suporte de oxigênio, né? Pergunta para o médico, doutor, o paciente está saturando baixo, o que nós podemos ofertar para o paciente? Aí ele vai indicar, tá? O mais importante é que é sintonia. Infarto é sintonia entre todas as equipes. E a enfermagem está ali na cara do gol. Então, importantíssimo. Dor, né? Monitorização do paciente, importantíssimo. E a oximetria também. E nada de esforço. Esforço zero, mesmo o paciente querendo nos matar. Perfeito, Josi, perfeito. Responde até a pergunta do Marcos, né? No Marcos Ramos, ele perguntou assim, em qual momento se aplica o protocolo MOV, né? Então você já respondeu, né? Sempre utilizado, você já disse as situações que a gente utiliza. E a Fran Cecília, ela está perguntando assim, é somente no infarto agudo do miocárdio, então, que usa o streptokinase? Fran, não é só no infarto que nós usamos, tá? Mas aí nós vamos entrar em outras discussões, tá, gente? O que a Fran está falando? Não entrei nesses méritos, porque senão o assunto ia ficar muito extenso. Porque nós temos, sim, uma outra possibilidade, né? Que são os nossos trombolíticos, né? Os nossos fibrinolíticos, que eles agem, para vocês entenderem, lá, lembra no meu cano da pia? Ele age que nem o diabo verde, a Coca-Cola lá no cano. Ele sai desobstruindo tudo, né? Só que para uma live fica muito curtinho para a gente falar de fibrinolítico, né? E porque ele tem alguns critérios para ser utilizado, né? Tem que ter a hora exata que teve os inícios dos sinais e dos sintomas do infarto. Se o paciente já teve AVC hemorrágico, se ele tem algum problema de coagulação, se ele toma anticoagulante, ele não pode utilizar. Então, tem muitos critérios para o paciente utilizar, né? É claro que o que eu falei aqui é um padrão ouro, tá? Que nós chamamos, é um padrão ouro de atendimento, onde penso eu, que eu sei que não é a nossa realidade, infelizmente, a nossa realidade pública, de ter salas de hemodinâmica, né? A grande maioria dos hospitais, os centros hospitalares não tem, e acabam optando para os fibrinolíticos, mas os fibrinolíticos são um pouco agressivos demais, né? E precisam de alguns outros cuidados, né? E aí o tema é meio Extenso, né? extenso Exatamente. para a gente falar, mas saiba disso, que sim, há essa possibilidade, não é só no IAM que nós usamos os fibrinolíticos, podemos usar em outras possibilidades também, tá? Mas tipo, coloca aí de sugestão para o Tiago para a gente falar numa outra oportunidade ou para um curso de capacitação dele. Perfeito. É isso aí, José. A Fran está bem participativa, perguntou também se usado o trombolíticos também com um paciente infartando com supra, enfim, mas você já deu uma abordagem excelente, não acredito que já respondeu muita coisa. Agora, deixa eu só colocar aqui a pergunta da Cleide, que é bem interessante. Acredito que a maioria também das pessoas que estão nos assistindo, que são leigas,
De repente tem essa pergunta, tá? Por que dizem que o infarto no paciente mais jovem é mais perigoso? Qual a diferença entre o jovem e a pessoa de mais idade? Então, quem que tem mais risco aí, Josi? Tá, vou tentar falar de uma maneira bem resumida e Ótimo. bem clara, tá? O que acontece, Thiago? O nosso coração é um músculo, né? Já vou dar uma de poeta aqui, né? Como diria Marisa Monte, meu coração é um músculo involuntário que ele pulsa, né? Então, assim, o nosso coração é um músculo involuntário, né? Só que para vocês terem uma ideia, vamos falar de músculo, né? O músculo de um jovem, né, é diferente do músculo de uma pessoa mais velha, né? Então, com o decorrer do tempo, o que que acontece? Vamos supor, você usa muito o seu músculo. Você usa muito o seu músculo, você usa muito o seu músculo, o músculo do coração. Pessoa mais velha, ela vai usando muito músculo, muito músculo. E aí, com os nossos hábitos excelentes, né, que nós temos hábitos maravilhosos de vida, nós vamos desgastando o nosso músculo do coração. E aí começa a ter placa de ateroma, né, que é as nossas placas de gordura. E aí o coração, ele começa o quê? Ver dificuldade na hora que passa pelas artérias. E aí o que que ele fez? O que que ele faz? Ele é muito inteligente. Ele começa a criar atalhos para esse sangue passar. Então ele cria tipo um atalhinhozinho, sabe, igual mato na estrada, que vai abrindo outros matinhos na estrada. Então ele cria estratégia com o tempo que ele vê que esse músculo está ficando o quê? Difícil de passar o sangue. Um jovem, o coração dele não tem essa malícia ainda, digamos assim. É um coração que não tem dificuldade, né, para o sangue passar. Então, o sangue está passando bem. Então, ele não tem nenhum atalho. No momento que acontece um infarto, o coração da pessoa mais velha, né, por mais que teve aquela obstrução, esse caminho que ele criou consegue nutrir o lado que foi, digamos, que está sendo lesionado, que está morrendo, que está faltando sangue, está faltando oxigênio. Não da mesma forma que uma coronária, né, em perfeito estado, mas ela consegue irrigar, mesmo que pouco. Diferente do músculo de um jovem, ele não tem essa irrigação. Então, nós estamos falando, né, a pergunta dela é de um IAM com uma parada cardiorrespiratória, porque aí na hora da compressão nós não conseguimos voltar normalmente um paciente jovem e um paciente mais velho nós conseguimos, porque tem né, essa irrigação colateral que nós chamamos, que eu costumo sempre explicar como é um atalho, né, do nosso coração, que ele é tão fantástico, ele é tão inteligente, que ele começa a prever até o futuro, né? Ele tenta ajudar a gente de todas as maneiras, a gente que não dá força, viu, Thiago? Não sei se ficou claro ou se ficou muito... Mas claro que isso, Josi, impossível. Acredito que ficou muito bem claro, né? Acredito que todas as informações aqui foram bem prestativas para os nossos seguidores, né? Então, todo mundo está agradecendo aqui, a Fran está falando ótimas explicações, são perfeitas, muito obrigada. A Rita também está falando obrigada, professora. A Dilma Quintino também, explicações maravilhosas. Enfermeira Josi, muito obrigado. A Cíntia também está falando aqui, obrigado. Então, todo mundo aqui já acredito que conseguiu entender o contexto. Bom, foi maravilhoso, José, a live de hoje. Eu tenho certeza que foi bem produtivo para todo mundo. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, o recadinho aí para os seguidores em relação ao tema que a gente abordou hoje. O que você pode considerar, assim, para a gente terminar a nossa live? Tiago, o tempo é muito curto, né? Com um tema tão abrangente assim, esse assunto para mais de semanas, né? Porque um Uhum. assunto leva ao outro. Mais alguns toques, né? Como o Marcos falou, acho que o Marcos é meu aluno, inclusive. Marcos Ramos, acho que é meu aluno do Será? Einstein. Acho que é meu aluno. Se for, agradeço aí a credibilidade, prestígio. Alguns toques, né? Como ele falou, do move. Então, paciente movimenta, anda, ganha move. Monitor, simetria e veia, tá?
Outro toque para vocês, né, dar uma olhadinha também no Monab, CHS, tá? Muito importante também. Mas aí que a gente precisava de mais tema também, mas dá uma olhada que vocês vão entenderem ou tirar um pouco das dúvidas, né, do Monab, CHS. Na sua época também não tinha o CHS, Thiago, era só o Não, Monab, tinha só né? Monab. Agora tem o Só Monab. CHS aí para complicar um pouquinho mais, Uhum. né? Então, dá A uma olhadinha tecnologia vai nesse. passando, vai melhorando, né? A gente vai ganhando mais efetividade no diagnóstico, né? Isso é importante. Sim, isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico para o nosso paciente, fantástico para nós profissionais. E então, o MOV, o Monab CHS, deem uma olhadinha, né? E mandem as dúvidas que, à medida do possível, o Thiago vai mandando, a gente vai respondendo também. Mas o mais importante disso tudo, que eu quero falar, é que precisamos, antes de cuidar da nossa doença, precisamos cuidar da nossa saúde. Então, hábitos saudáveis, né? Qualidade de vida. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, principalmente nós profissionais da saúde, é muito difícil essa tão prezada qualidade de vida. Mas se nós nos organizarmos direitinho, dá tempo para tudo. Então, para que nós não sejamos esses pacientes amanhã, né? O que eu peço hoje para vocês, que vocês disseminem, porque nós somos formadores de opiniões. Então, alguns cuidados básicos. Cigarro, inimigo número um, assim, acaba com o seu músculo cardíaco. Todo mundo fala de câncer de pulmão, tal, mas o cigarro, ele acaba com o seu músculo cardíaco de uma maneira absurda que não é divulgado, muito mais do que a parte pulmonar, tá? Alimentação, nós somos o que nós comemos, principalmente os jovens, né? Um dia o nosso corpo vai pedir a conta disso tudo que nós fazemos. Sedentarismo, coloque na sua vida uma prática esportiva. Tente, sai um pouco da frente da TV, vai dar uma caminhada, vai respirar ar puro, né? Se divirta, dê risada, né? Tenha uma qualidade de vida muito importante. E isso a gente vai diminuir muito se a gente cuidar da nossa saúde e não da nossa doença, tá? Quero agradecer muito, Thiago, a oportunidade aí dessa parceria. Espero que essa parceria seja uma parceria de sucesso, né? Com certeza será. Vocês não sabem, mas o Thiago é o cara que mais conhece de chaves do mundo, vocês não têm ideia. Obrigado, Josi. Só estava faltando uma sua. Eu sabia que havia. É só para Eu dar uma sabia. descontraída nesse tema pesado. Eu sabia que Quero havia. agradecer muito o prestígio de todos, né? Os seus seguidores, alguns dos meus alunos que foram prestigiar aí. E quero que você, cada dia mais, só voe mais alto, Thiago. Tá indo no caminho certo? E todo mundo aí que está se capacitando, fantástico, né? A gente capacita quem é capacitado. Obrigado pela atenção de todo mundo aí que podia estar assistindo a novela, mas está aqui olhando para a gente, ouvindo Roubando a a gente falar audiência. um pouquinho de infarto, tá bom? Agradeço muito a oportunidade mais uma vez, tá, Thiago? Sem palavras, gente. Eu sabia que a Josi ela ia tocar no pontinho para poder mexer comigo. Isso era básico, né? Eu e a Josi, a gente se conhece já há 8 anos. A gente fez a graduação juntos, né? Então, pensa em duas pessoinhas que causavam na graduação. Apesar de muitos dedicados, né? De muito dedicados, inteligentes, né? Ali onde a gente pegava a nossa bagagem, a gente já está mais de 15 anos na área juntos, né? E a Josi, como eu, começou desde o auxiliar do técnico, depois fomos para a graduação, pós-graduação, e hoje nós temos o privilégio de trabalhar juntos, né? A Josi, com certeza, é uma das minhas principais amigas, né? E, assim, colegas e um dos melhores seres humanos que eu conheço, né? Então, acredito que todo mundo gostou, viu, Josi? Realmente, pessoal, aqui os comentários têm sido muito gratificantes aqui, o pessoal gostou, entendeu a aula, a didática perfeita, né? Com certeza o Thiago só chama a gente aqui que entende do assunto, né? Para passar sempre a melhor qualidade do conhecimento para todo mundo, né? Então, acredito que ficou muito bem esclarecido. Muito obrigado a você, sucesso, né? E obrigado por essa parceria. Agora estaremos juntos ministrando
alguns cursos, né? Então não se esqueça. Você que está assistindo a Josi, você que é aluno dela, você que também é seguidor aqui do canal, gosta do Estação Enfermagem, a Josi aí já está com os cursos programados agora, os presenciais, tá? Lembrando que a primeira turma dela vai ser agora no dia 5 de agosto, lá na Conde de Itu, tá? Nosso novo endereço do Estação Enfermagem. Já tem várias pessoas que fizeram inscrição, então corra, porque o primeiro curso é de parada, né, Josi? Dia 5 agora, depois punção venosa periférica, e no final do mês também tem outras turmas aí com PCR. Então, ou com certeza nós convidaremos ela aqui mais vezes para estar conosco, tá? Mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Adriana, Dilma, Cíntia, Vanessa, Rose, Nilza, todo mundo que pôde ter um tempinho para estar aqui conosco. Como eu sempre falo, né? Sempre roubando a audiência da Globo. Porque a Globo, gente, com essa novelinha aí, mesmo que comece agora, você já sabe o final. A mocinha sempre casa com o príncipe. E o vilão, ele morre, ele se lasca, é preso. Então não precisa ficar perdendo tempo assistindo novela. É sempre o que eu falo aqui no Estação. Eu roubo com louvor. A gente rouba com louvor aqui a audiência, né? Então, muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Na semana que vem a gente volta anunciando aqui as nossas lives, as nossas videoaulas continuarão aqui. Então, aliás, muito obrigado por estar aqui conosco e fique ligado porque vem mais conteúdo aí do Estação Enfermagem. E com certeza a Josi vai voltar para falar de muitos outros assuntos, tenha certeza absoluta disso, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Um beijo do professor Tiago Santos e até lá.